Bom dia, espero que você tenha tido já um início de manhã agradável. Eu fiz o vestibular no final de semana que completei 17 anos, cheguei aqui bem novinho. E antes mesmo de ter saído do meu estado de origem, Santa Catarina, eu jamais havia saído do estado de Santa Catarina. E em resposta a um chamado de Deus, eu fiz planos de vir para cá. Eu reprogramei minha vida a partir de um chamado de Deus. Pedi demissão do meu emprego, eu já até trabalhava, imagina, carteira assinada e tudo. E no início de dezembro, eu fui a uma cidade litorânea do estado de Santa Catarina para comportar, na intenção de conseguir os recursos para me matricular. Não, para falar a verdade, eu usei o dinheiro da minha rescisão para a matrícula. Eu fui comportar para conseguir o restante do semestre. E para mim, na minha compreensão, a comportagem, as histórias de comportagem, elas eram assim, bem tão extraordinárias que chegavam a ser fantasiosas. Não se sinta ofendido, espera eu terminar de falar. E eu fui para a cidade de Itajaí, e a minha formação no ensino médio foi contabilidade, e eu tenho uma certa dificuldade com os números, uma certa, neurose, assim. Então, para mim era uma questão matemática, eu precisava de tantos reais para vir para o colégio, tinha tantos dias úteis, eu dividia pela quantidade de dias úteis, então eu sabia exatamente quanto eu tinha que vender por dia para vir para cá. Para esse lugar que eu não conhecia, a não ser por uma meia dúzia de fotos, que naquela época site era uma coisa que não se usava muito, tinha uma meia dúzia de fotos, e eu falei, eu vou morar ali, né? Os quartos, inclusive, na foto, não, eles eram muito bons, eles são ainda muito bons. Sabe como é que fala um negócio desse aqui? E aí, comida também muito boa, especialmente nessa primeira semana, assim, quando a mãe vem trazer você, e come aquela comida e diz, meu filho vai ser tão bem tratado. E de fato eu fui muito bem tratado. Mas aí, pelas minhas contas, as semanas foram passando, os dias foram passando, e eu tinha uma certa dificuldade, porque no dia em que eu não conseguia alcançar a minha meta, o dia seguinte ele se tornava um pouquinho mais difícil. E os sentimentos começaram a se misturar. Você vê que uma criança de 17 anos, ela tem uma certa dificuldade de administrar suas emoções. Me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas emocionalmente a gente é muito imaturo nessa fase. E eu fico até pensando que decisões muito importantes são tomadas nessa fase quando a gente ainda não sabe muito bem administrar as nossas emoções. É meio complicado, né? Mas Deus, na sua extraordinária sabedoria, quando Ele consegue afetar a vida de alguém nessa fase, Ele sabe que Ele vai afetar a vida desse alguém para o resto da vida. É muito importante essa fase. E os sentimentos começaram a se misturar dentro do meu peito, porque as férias estavam acabando e a matemática me dizia que não seria possível, pelo menos pela lógica da proporcionalidade, não seria possível conseguir toda a quantia. E eu havia feito um trato com Deus. Primeiro porque eu administrei o chamado em silêncio, sem contar para ninguém, mesmo porque se eu tivesse dito lá na igreja, assim, inicialmente, que eu queria ser um pastor, o pessoal ia dizer, rapaz, quem sabe você pensa numa outra coisa, sabe? Infânciazinha meio danada na igreja, os parentes meio desacreditados, assim e tal. Então, eu guardei em silêncio, assim, numa luta pessoal. Mas quando acabei revelando, ok, o pessoal, né, mas era muito dinheiro para vir para cá. Foi uma das fases que a minha família atravessou uma crise financeira muito intensa. Meu pai é funcionário público, aposentado da Polícia Civil. Naquele período, meu pai tinha 3 meses de salário atrasado. O Estado dificilmente atrasa o salário, ainda mais na Secretaria de Segurança Pública, onde a greve é iminente. Você atrasa um salário de um policial, isso vira um caos. E, de fato, foi uma fase meio complicada. Isso eu estou falando 13 anos atrás. Então, não havia chance, apoio familiar financeiro, não por falta de vontade dele, mas não havia a mínima condição mesmo. Então, era tudo ou nada. E o final das férias estava chegando, e eu estava, assim, matematicamente encurralado. Mas aí, você entra numa crise, porque aí você pensa assim, mas espera aí, se Deus não me chamou, eu tinha feito um trato com Ele. Ou Ele me dava os recursos, porque quem convida paga a conta, certo?
Ou ele me dava os recursos, ou então eu não teria condição de vir para cá. Era uma coisa simples. Se Deus, mas também por outro lado, eu não fiquei assim esperando que alguém se prontificasse para pagar os meus estudos. Eu havia feito um trato, eu vou trabalhar todos os dias. Então havia um sentimento estranho dentro de mim, porque se Deus me chamou, como é que eu estou chegando ao final das férias e matematicamente falando, é impossível eu conseguir esse negócio. E não só estava chegando no final das férias, eu já estava na última semana de férias. Faltavam 3 dias para acabar o negócio. Quarta-feira, sexta-feira era o último dia. O último dia. E me faltavam cerca de 30%, 28% do valor que eu precisava para vir para cá. Então, 3 dias, quase 1/3, não tem condição. E eu me lembro que uma quarta-feira, já meio assim, sabe, puxa vida, então se não foi Deus que falou comigo, que voz era aquela? Quem que falou comigo? Porque isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Não era um sonho infantil, não era uma coisa de criança, não era a igreja dizendo você tem que ser um pastor porque você é um jovem. Não, então que voz era aquela? Então você consegue perceber o conflito? É um negócio meio estranho. Quarta-feira. E aí, tinha um camarada naquela equipe de comportagem, ele já fazia o 4º ano de teologia, eu olhava para ele e falava, puxa vida, aquele cara sabe das coisas, né? Ele já era quase um pastor, já estava entrando no último ano da faculdade. Tinha um empresário que pagava a faculdade para ele, então ele comportava por uma questão de idealismo, mas era ruim na comportagem. Ele era bom num monte de coisa, mas na comportagem, mixa vida. Então ele ficava andando de vez em quando, hoje eu vou com você e tal. Imagina um novatinho e tal, aquele negócio todo, novinho, pequenininho, muito quente, eu usava uma bermuda, um bonezinho e tal. Até eles ficaram meio assim, mas você não está vendendo porque você está com a roupa errada. Não, mas vocês estão querendo que eu vá com a roupa, parece vendedor de filtro. Está muito quente aqui, eu preciso, sabe, sou um estudante, eu só tenho 17 anos e tal. Eu convenci, eles acabaram me deixando. Aí o menino ia comigo, aí eu me lembro, chegamos numa rua lá, e sempre tem uma rua, e sempre é a última casa, já reparou? Essas histórias. Mas de fato era uma rua, e de fato era a última casa. E uma casa enorme, bem grande. Tipo aquela casa assim que você tem medo de bater. Histórias, né? Histórias. E aí eu me lembro que o camarada estava comigo e a gente ficou na frente da lixeira da casa. Era uma lixeira, a lixeira do tamanho do apartamento da minha mãe lá assim, bem grande. A lixeira enorme, eu não sei tanto lixo que aquele povo. E aí eu me lembro que eu botei a mão no ombro dele, eu fiz uma oração antes de a gente entrar, eu falei, até de apertar a campainha, eu disse assim, Senhor, nós estamos aqui, faltam só 3 dias, o Senhor sabe das necessidades, então eles precisam para se salvar, a gente precisa para pagar o colégio, Senhor faz o teu trabalho, eu faço o meu, em nome de Jesus, amém. Trocando por miúdo foi isso que eu disse. Apertei a campainha, era uma câmerazinha, o camarada foi lá, atendeu, eu disse quem que era, tal, entrei, era um rapazão grandão, eu até achei que era o dono da casa, mas era o filho do dono, então eu falei, me entreguei, no final disse que era venda, ele disse, olha, eu não tenho autonomia para comprar, mas meu pai é um cara ficcionado por livro, você pode voltar aqui amanhã? Aí eu falei, não, ok, tal, mas saí dali, pensei, eu já não tenho mais o elemento surpresa, já não vai rolar e tal, já vai dizer que é venda de livro, essa aqui eu perdi. E acabou o dia, era quarta-feira, vendi uma meia dúzia de coisa lá, mas ainda não tinha o dinheiro, faltavam só 2 dias, que coisa. E aí você vai, e eu me lembro, eu dormi tão pouco aquela semana, porque eu não conseguia conciliar o sono, a minha cabeça não parava de girar, que voz era aquela? No dia seguinte eu estava lá, sozinho de novo, aí daqui a pouco me aparece meu colega lá e tal, vamos de novo aqui hoje aqui. E ele, eu não sei se ele estava tentando me animar, porque ele estava garantido, eu não estava, mas eu pensei, não, eu vou voltar lá naquela casa. Aí fui lá de novo, aí eu vi que tinha um monte de carro lá na rua e tal. Cheguei lá na frente daquela lixeira de novo, botei a mão no ombro dele, eu orei de novo, Senhor, estamos aqui, voltamos. Senhor, faz o teu trabalho, a gente vai fazer o nosso. Em nome de Jesus, amém. Apertei a campainha, agora uma voz feminina, atendeu? E aí a gente explicou o que era. Ela diz, olha, hoje não é um dia muito apropriado, perdemos alguém. E aí, se você puder voltar na semana que vem, pensei comigo, eu não tenho semana que vem, senhora, eu não tenho semana que vem. Mas, olha, desculpa não poder atender e tal. Ok, fui embora. Última noite, eu me lembro. Primeiro que, eu não tenho como me esquecer, o quartinho era apertadinho, eles alugaram um apartamento e inicialmente éramos 3 naquele quarto. E 3 estava apertado, no final das férias eram uns 12. Sim, tinha um colega de quarto, Gabriel, número 43, eu conheço o pé dele como ninguém. Porque ele dormia bem aqui assim. E eu me lembro, a gente tudo meio amontoado, aquele cheiro de azedo, aquela coisa. Estava muito quente e eu estava mal. Eu não sei, sabe, parece que estava todo mundo dormindo tranquilo, mas eu não conseguia dormir. Sentei na janela, era o 2º andar,
um céu estrelado, mais quente, abafado. E eu ali com Deus, tentando entender as coisas. Eu não sei se você já passou por um momento de tentar entender as coisas. É tão difícil quando a gente não entende as coisas. E parece que se a voz um dia me disse que era para fazer tal coisa, por que tal voz agora não me traz um pouquinho de consolo e paz? Porque o céu se cala diante de uma angústia infantil. Eu precisava de uma resposta. Mas Deus tem seus modos de agir. Amanheceu a sexta-feira, era o meu último dia. Ninguém sabia dos meus dramas e nem do pacto que eu havia feito com Deus, mas era o último dia. Estava já no apagar das luzes. 11 horas da manhã eu saí da casa de uma senhora. Eu não sei o que ela viu em mim, mas ela ficou me fazendo pergunta: filho, cadê sua mãe? Você quer comer um pouco? Você parece cansado, você quer descansar? Era uma senhora muito pobre, com uma casa inacabada. Eu não tive coragem de oferecer para ela o livro. Eu não tive coragem. Mas ela viu algo em mim, sabe? E aquilo... Eram 11h10 da manhã. E eu lembrei daquela casa. Eu falei, eu não vou voltar lá. Eu estava sozinho e tal. Mas havia algo que me empurrava. E eu acabei decidindo voltar na casa. E no caminho para casa, eu lembrei do meu colega. Eu falei, não, eu vou sem ele mesmo. Quem vai falar sou eu. Mas algo disse para mim, não, você precisa chamar ele. E eu fui atrás dele. Encontrei ele lá, perdido numa rua lá. Estava lá falando com a mulher, mas ele estava garantido, semana que vem ele ia estar aqui, né? Ele estava lá e tal. Eu falei, senhora, depois ele termina, vem cá, vamos comigo ali. Tirei ele lá do meio do negócio. E aí, numa mistura de presunção, com uma sei lá o quê, eu disse para ele o seguinte, olha, se eu vender 10 coleções, era o que eu precisava para voltar para o colégio. Se eu vender 10 coleções para esse homem agora, eu vou dar 2 de oferta para Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, o homem vai comprar 10 coleções para quê? Uma igual a outra, quando terminar de ler uma, vai ler a outra? Aí fomos assim. Chegamos na frente da tal lixeira, aí eu botei a mão no ombro dele, puxei o ar para orar, ele falou, não, hoje deixa que eu oro. Deixa que eu oro. Aí ele começou a orar. É tão bonito ver uma pessoa orar bonito, né? Ele orou. Aí ele começou, agradeceu pelo ar que respirava, o sol que brilhava, o passarinho que cantava. E eu pensando comigo, meu Deus, nunca agradeci por essas coisas, eu sou um pecador mesmo. Agora, será que lá no curso de teologia eles ensinam a gente a orar assim, velho? Que bonito. E o cara, ele tinha uma voz assim, sabe? Então, ele era bonito, ele sempre começava do mesmo jeito a oração, ele dizia assim, nosso Deus e Pai. Falei, um dia eu ainda vou ter uma voz dessa, né? E aí ele começou a orar. E lá pelas tantas, você não vai acreditar. Mas ele disse assim, Senhor, eu só tinha te pedido isso uma vez. E agora hoje eu te peço de novo. Com essa entonação assim. Senhor, envia do céu o anjo Gabriel para dar essa oferta com a gente. E eu, gente, desculpa, mas na minha descrença, sei lá, na minha ignorância, na hora eu abri o olho assim, e tal, e pensei comigo, meu pai, logo esse que é tão atarefado, né? Porque o anjo Gabriel não é onipresente, ele só pode estar em um lugar de uma única vez, né? E tal, ele deve estar cheio de coisa para fazer, e ele, né, ocupa uma posição importante. Mas aí eu pensei comigo, não, ele já está no 4º ano de teologia. Quem sabe é comum esse tipo de tarefa para o anjo Gabriel, não sei. Ok, mas aí ele falou lá em nome de Jesus, amém e tal. Eu toquei a campainha. E aí dessa vez ninguém perguntou nada, o portão logo se abriu. E com o portão é assim, se você dá um pedacinho, ele já... Eu já entrei, puxei ele para dentro, fechei o portão atrás de mim. Tipo, tô dentro, né? Aí o camarada veio por aqui assim, pela porta de acesso à garagem, cozinha. E aí eu dei uns 3, 4 passos já na direção dele assim. No que eu venho aqui, sai um Doberman de trás da casa aqui assim, ó. Mas era um monstro, desse tamanho. Aí quando eu olho para trás, o portão eu já tinha fechado. E ficou aquele negócio assim. Aí eu não, fica tranquilo. Sem eu falar nada, ele não vai fazer nada com você, não. Aí eu já fui meio assim de canto e tal. Aí eu falei, o senhor já vai mandando eu entrar? Pode ser um bandido, alguma coisa? Aí ele olhou para mim de cima e embaixo e falou, você é inofensivo.
Rapaz, aí eu entrei e tal. O homem estava de bermuda, um bigodão de respeito. Sentei na cabeceira da mesa, meu colega aqui. Entenda, esse posicionamento aqui é importante você saber. Ele estava aqui, eu estava na cabeceira da mesa e o dono da casa estava aqui. Aí eu comecei a falar. Aí o homem fez um negócio que você não pode fazer com um novatinho. Ele arrancou o prospecto da minha mão. O prospecto é aquele livro de resumo que tem as páginas principais do livro que você quer vender, né? Ele arrancou aquele negócio da minha mão. Aí foi uma salada. Aí ele já foi lá para trás, eu tentando olhar a figurinha que ele estava olhando para dizer alguma coisa a respeito e tal. Aí ele já foi lá, compre já o seu, casa publicadora, o nome das pessoas e tal. Aí eu, pensa num caos, pensa numa oferta sem pé, sem cabeça, pensa num negócio assim horroroso. E eu falei, meu pai, né? A última oferta, eu já estava mal, aí não tem como terminar pior, né? A história, não tem como terminar pior. E aí, na hora eu olho para o meu colega, ele faz assim, ó. Tipo assim, meu amigo. Sabe? Aí o cara foi lá atrás e viu, tinha assim uma tarjetinha que tinha a espessura do livro e o símbolo da Casa Publicadora Brasileira. Não, a Casa Publicadora Brasileira. Eu falei, então a Casa Publicadora Brasileira. Pois é, eu já dei aulas com esse material, com esse livro. Eu falei, o senhor já deu aula com esses livros? Então, escuta, mas quanto que custa isso aqui? Aí eu disse, é tanto? Aí ele disse, não, está muito caro. Eu falei, não, ainda vem uma fita de vídeo. Aí a chaleira apitou lá na cozinha. Aí ele se levantou e foi lá em direção à cozinha para desligar. E de costas para mim ele falou assim, acho que eu vou querer 8. Nessa hora, você tem que entender, foi bem assim. Eu estava olhando para ele, afinal de contas o cara me deixou sozinho na mesa. Eu fiz bem assim quando ele falou. E o meu colega simultaneamente arregalou 2 bagos de jabuticaba assim. E veio no meu ouvido e sussurrou. Deus não quis as 2 dele. O homem voltou, eu disse, o senhor tem uma calculadora aí e tal, para preencher o pedido? E aí eu fui preenchendo lá, calculei. Aí eu falei, mas por que o senhor quer 8, né? Desculpa perguntar, já preenchi, assinei, já entreguei. Por que o senhor quer 8? Não, é que eu sou o diretor da biblioteca da Univale, são 8 campos, e eu vou comprar um para cada campus. Acabou o dia, na semana seguinte eu comecei a fazer as entregas. O semestre aqui, no ano 2000, quando eu cheguei, custava R$ 4.668, irregular interno. Barbada, né? Quase nada. Dá para tirar de letra isso aí. 13 anos atrás, pensa que é mole? E aí, tá fazendo as contas aí, tá fazendo... Eu sei que depois que eu fiz todas as entregas, na sexta-feira ao pôr do sol da semana seguinte, eu peguei todos os cheques que me deram, todo o dinheiro, e comecei a somar. E eu alcancei a quantia de R$ 4.670. O semestre e uma tartaruga de troco. Você pode dizer, mas R$ 2 era o que eu usava diariamente para comer. Eu havia feito um trato com um restaurante lá, e era isso que ele me cobrava. Deus tem um jeito, né? Está aqui o semestre e uma última refeição. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus faz as coisas do jeito que Deus faz as coisas? É possível que eu esteja falando para algumas pessoas que já tenham vivido alguns dramas, mas que a um passo de Deus resolver, recuaram. A um passo de você ter o negócio, você desistiu. E eu queria levá-los a uma reflexão hoje pela manhã. Você não pode jogar a toalha. E você tem que ter o foco. Nós precisamos ter o foco naquilo que realmente importa. Às vezes a gente olha para o resultado final, mas o resultado final depende do processo pelo qual passamos até chegar lá.
E esse processo não pode ser desconsiderado. É o que Deus fez por mim no passado, é o que Deus faz por mim agora, para que Ele possa fazer algo por mim depois, lá na frente. Não se pode desconsiderar esse processo. É onde Deus consegue trabalhar em nós. Ele fez algo por nós, Ele quer fazer algo em nós, para que Ele possa nos dar algo depois. Para que Ele possa nos coroar depois. Então você não pode jogar a toalha. Você não pode ser refém das circunstâncias a ponto de, numa primeira prova, num primeiro desgaste, numa primeira crise, você dizer, Deus me abandonou? Onde que Ele está? Porque não age? Porque não fala comigo? Nós não temos um eu apenas para ser mudado ou transformado, nós temos um eu para ser desenvolvido. O pecado acabou com a gente. O pecado destruiu o plano original de Deus, aquilo que o ser humano deveria ser. Então somente sua graça pode trabalhar nesse processo para nos restaurar. Por isso a palavra. Abra por favor aí, porque na realidade você veio para isso. Hebreus capítulo 11. Sabe um pessoal que não jogava a toalha porque tinha a visão correta das coisas? É esse pessoal de Hebreus capítulo 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Eu queria que você reparasse comigo 3 versos aqui. Hebreus 11, verso 13, inicialmente, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Agora repare o verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O pessoal de Hebreus capítulo 11... viveu, sofreu, mas suportou, porque tinha o foco ajustado nas coisas eternas. E quando eu digo que você tem que olhar o final das coisas, sem desconsiderar o processo, eu de forma alguma estou fazendo apologia à mediocridade, ou mesmo à displicência nos negócios da vida. Você tem que levar seus estudos a sério. Você tem que levar seu trabalho a sério. Porque na segunda-feira nós comentamos sobre isso, à luz da experiência de José. A glória, isso traz glória para o Senhor. Quando um cristão não faz aquilo que precisa fazer, ele furta do Senhor a sua glória. E não pode isso acontecer. Mas ainda que você faça as coisas de forma devida aqui, não perca o foco, porque isso aqui não é vida. Isso aqui não é a nossa pátria. Esse aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui apenas de passagem. Por isso, não podemos nos iludir com as conquistas e nem tampouco nos abater com as derrotas, porque no fim das contas, isso aqui vai passar. O apóstolo Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Olha, eu não sei se eu teria coragem de dizer isso para alguém. Eu só tenho 30 anos e não vivi quase nada. Não teria a mínima condição de olhar para alguém sofrendo e usar essas palavras. Mas nós estamos falando aqui de alguém que abriu mão de uma carreira, de alguém que foi rejeitado por sua pátria, de alguém que foi mal compreendido, inclusive pela igreja a qual abraçou a fé. Estamos falando de alguém que sofreu naufrágio, estamos falando de alguém que foi açoitado, estamos falando de alguém que amargou meses e meses numa prisão fétida em Roma. Estamos falando de alguém que perdeu a cabeça decapitada por um imperador déspota. Nós estamos falando de alguém que tem moral para dizer o que vai dizer aqui. Então, por favor, se me falta empatia, entenda que estas palavras vieram de alguém que tem moral para dizer isso. É a palavra que está dizendo isso. É a inspiração que está dizendo isso. E olha o incentivo. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa, olha o que diz, olha a expressão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vai passar, está difícil, vai passar. Está complicado, vai passar. Não joga a toalha. Você não pode desistir no meio do processo. Porque há algo em você que Deus precisa construir.
Há algo em você que Deus precisa reparar. Há algo em você que Deus precisa... Que sabe, você e eu precisamos de algumas sendas. Nós precisamos trilhar alguns caminhos, ainda que sejam penosos e difíceis de serem administrados. Não joga a toalha. Olha o apóstolo tentando chamar a nossa atenção para aquilo que importa. Vai passar. É de um jeito, pode ser difícil. Pode ser difícil. Um cara açoitado, preso, na iminência da morte, dizer assim, ó, é leve e é momentâneo. Não tem nem comparação com o que vem depois, o que Deus vai dar. Não é extraordinário esse incentivo? Seria esse momento da sua vida, um momento daqueles que você realmente está achando que não consegue suportar? Segura as pontas mais um pouquinho. Vai passar. Vai passar. Aí você pode olhar para mim e dizer, você está dizendo isso porque você não sabe há quanto tempo que eu estou amargando essa situação. Sinceramente, eu não sei. Mas a palavra hoje grita a você, tentando incentivar você a confiar. Vai passar. A gente não foi feito para isso daqui. E eu não sei de você, mas nem que eu chegue lá em cima todo esfolado, sem um vintém no bolso, nem que eu seja a última figura, me arrastando, todo nojento, eu quero subir. Eu abro mão de qualquer coisa. Porque isso aqui não é vida. Olha o que o diabo fez com o nosso planeta, gente. Olha em que ponto nós chegamos. Não há nenhuma área da vida que ele não tenha colocado o dedo, ele não tenha estragado. Tudo ele se enfiou. Tudo. Isso tem causado verdadeiros problemas para a gente. Mas a Bíblia está dizendo, olha lá na frente, não joga a toalha, vai passar. E é interessante porque a Bíblia, ela não desconsidera o prêmio que está lá na frente. Ela tenta nos incentivar a olhar que Deus depois vai nos coroar com vitória. E tem 3 indivíduos nas Sagradas Escrituras que falam de uma mesma coisa de uma maneira diferente. Pedro, Paulo e Tiago. Eu queria que você observasse. Primeiro Paulo, escrevendo a Timóteo, no crepúsculo de sua vida, segunda carta, capítulo 4, olha o que ele diz. Há um tom de despedida aqui. Eu sinto um pesar quando leio a segunda carta de Paulo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele está dando algumas recomendações ao jovem ministro, e lá pelas tantas, preso em Roma. Olha o que ele escreve. Extraordinário o apóstolo Paulo. Segunda carta, capítulo 4, um texto clássico, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, o que está guardado? A coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Extraordinária promessa, coroa. A coroa da justiça está guardada. Então não desista, amigo, por mais difícil que esteja a situação, não desista. Vire a página. Tiago, 1º capítulo, você vai esbarrar aí com Hebreus, é logo em seguida. Tiago, 1º capítulo, verso 12. Bem-aventurado o homem que o quê? Que diz a tua Bíblia? Que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da justiça para quem ama a sua vinda. A coroa da vida para quem ama o próprio Senhor. É uma coroa que está sendo prometida aqui. Paulo falou de uma, Tiago está falando de outra. Agora vira a página. Olha Pedro. 1ª carta, capítulo 5. 2 folhas aí você já vai encontrar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis o quê? A inacessível coroa da... É uma tríplice coroa. É a coroa de justiça, de vida e de glória. É o prêmio. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não mente. E Deus não falha. Pode tardar, segundo nossa percepção. Pode demorar, segundo nosso juízo. Mas se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. E quem chegar lá em cima vai receber o prêmio. Eu estava na 3ª série. Era um menino de 8 anos só. E eles inventaram de fazer um campeonato de futebol, de 1ª a 4ª série. Era até uma certa deslealdade, né? Jogar os meninos da 1ª contra a 4ª, mas eles fizeram ali
Um quadrangular. Pasme você, mas minha turma foi para a final. Também com um artilheiro desse, não? Estou brincando. Eu era reserva. Terceira contra a quarta série. Eu estava muito ansioso. E eu, quando fico muito ansioso, eu tenho um problema na região abdominal. E naquele dia eu estava mal. Eu fui ao banheiro várias vezes antes de ir para o colégio. Minha mãe comprou um meião, eu tinha um calção. Ia ter até torcida, o pessoal das turmas ia ver a final. E nós ganhamos por 1-0. E eles decidiram fazer uma coisa. A escola onde eu estudava ia até a 8ª série. E eles resolveram fazer a premiação diante de todo o colégio. Então você imagina, marcaram um dia, e na hora, na escola onde eu estudava, eles faziam todos os dias antes de entrar na aula, eles cantavam o hino nacional e se perfilavam. Então, nessa hora, no momento do hino, antes de começar as aulas, bem no início da tarde, todos estavam ali, e a diretora, ela foi lá com um microfone, naquela caixinha de som, e ela disse, olha, tivemos um campeonato de 1ª a 4ª série, e o terceiro B ganhou o campeonato. Então, nós queremos chamar aqui os campeões agora, para receberem as suas medalhas. Aquelas medalhas sem vergonha de latão, assim, ó, custavam uns poucos centavos. Mas meu amigo pensa no time, chegando assim, ó, entrando lá no meio daquele pátio, os maiores não nem aí para nós, mas nós, tá todo mundo, as meninas olhando e tal. Ficou todo mundo lá, um do ladinho do outro. E veio a diretora e o professor de educação física. E eles foram. Só que daí é o seguinte, eu não sei se na sua época era assim, mas eles se perfilavam em ordem de tamanho, do maior para o menor. Então, adivinha onde eu estava? E aí eles foram, a diretora, 1 a 1, colocando no peito a medalha dos campeões. 1 a 1. Quando chegou a minha vez, acabou a medalha. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro. Porque veio um nó na garganta. Eu só tinha 8 anos. A diretora ficou assim, meio que constrangida. O professor de educação física gritou para o outro lá, não tem mais nenhuma? E aí ficou aquele negócio, todo mundo olhando. E eu aqui tentando me conter, o nó na garganta. Mas eu não consegui. E aquela lagriminha, a primeira, ela desceu aqui, ó. E eu tirei ela meio que de canto aqui assim, mas quando ela me fez uma pergunta, que eu tive que abrir a boca e o ar entrou, aquele nó transformou-se num pranto. Ela me disse o seguinte, amanhã a gente te dá a sua. Mas no dia seguinte não ia ter todo aquele negócio. De fato, eles me deram uma medalha no dia seguinte. Mas foi lá, me chamaram na porta da sala e entregaram assim. Deus prometeu um prêmio. Num outro lugar, para um outro viver. Deus prometeu uma coroação, e ela vai ser pomposa. E o que estará em evidência lá não são as nossas conquistas, não será a minha bravura, nem tampouco os seus talentos. Lá naquele dia, a coroa que será colocada na cabeça de cada um dos vencedores, já no instante seguinte será tirada, e nós vamos cair de joelhos diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Haverá uma clara consciência na mente de cada um dos redimidos, que nós não merecíamos estar lá. Que nenhum de nós era digno de subir e entrar por aqueles portais eternos. Nenhum de nós era digno de subir aquela rampa. Nenhum de nós era digno de usar aquela roupa branca, branquíssima. Nenhum de nós.
mas a sua vitória foi creditada em nossa conta, e por seus méritos fomos redimidos e resgatados do inferno, do poder da morte. Por isso que quando a gente vai ao livro do Apocalipse, você vê nas 7 igrejas o anjo dizendo: ao vencedor darei, ao vencedor darei, ao vencedor darei. Nas 7 igrejas há um prêmio prometido, é o nome na pedrinha branca, é poder para julgar, tem uma série de questões ali, mas é só para quem vencer. Perdedor não vai herdar nada, perdedor não vai ganhar o prêmio, perdedor não vai subir. Aí você pode dizer: pastor, mas eu sou tão fraco, eu não tenho habilidades, eu não tenho condições. Mas quem diz que o prêmio está associado a essas coisas? Você só não pode jogar a toalha, você só não pode desistir. Não acredite na mentira demoníaca de que Deus não pode amar você, mesmo depois de você ter voltado as costas a Ele, ou ter frustrado Ele. A oferta de salvação, ela foi programada e agenciada para mim e para você, quando nós ainda éramos pecadores. Não há mérito, só não pode haver desistência. Então não joga a toalha, nem com os projetos daqui, e muito menos com o maior de todos os projetos, que é o celestial. Permita-me ainda um último texto, é o link que quero fazer com o que nós conversamos na segunda-feira. Volte a Hebreus, é só voltar umas 2 páginas aí. Hebreus capítulo 11. Quando eu era criança, eu li a história de José na perspectiva do José. Do José criança, do José que apanhou, do José que foi jogado no buraco. Pois eu me tornei um homem, e eu comecei a ler a história de José na perspectiva do José, lá no Egito. O cara que trabalhou na casa do Potifar, que foi jogado na prisão, e que depois foi trabalhar no palácio como um governador. Mas meu filho nasceu, e hoje eu vejo a história de José na perspectiva do pai que achou que havia perdido o filho, do pai que teve o filho de volta. E o que eu gosto em José, disse algumas coisas para vocês antes de ontem, mas a maior de todas as virtudes, repare, mesmo capítulo 11, e quando você perde o texto, como é que faz? Obrigado, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. No final da sua vida, ele quis que os seus filhos constassem no testamento de Jacó, e não do palácio real. No final de sua vida, ele quis deixar uma coisa bem clara à sua família: nós não vamos ficar aqui para sempre, porque a promessa de Deus é daquela terra, é da terra da promessa. José era um governador bem instalado. Se no início dessa mensagem eu disse: se está difícil, não joga a toalha, vai passar. Mas agora ao final eu gostaria de dizer para aqueles que estão com a vida mansa, para aqueles que estão numa situação favorável, para aqueles que nem têm aparentemente uma carência de algo melhor e algo superior, porque a vida está estável, sua família está bem, suas contas estão controladas, você está estabilizado. José, estabilizado, bem posicionado, honrado, ao final de sua vida disse: gente, nós não fomos feitos para morar aqui, nosso negócio é a terra prometida, outro lugar, outro viver.
O meu apelo a você essa manhã é que você prossiga destemidamente, sabendo que nós fomos feitos para uma outra pátria, a superior e celestial. Que essa música agora ajude você a pensar nisso. Que ela termine a obra do Espírito agora, nessa manhã. Que a poesia, que a melodia possa fazer você sair daqui incentivado a continuar com o foco naquilo que realmente importa. E depois eu vou orar. Eterna luz irá brilhar, iluminando o nosso lar, e cada um irá sentir o manancial deste lugar. Posso ver esse dia chegar, doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver. No mundo não há mais prazer, prometem paz, mas vem a dor. Não há alegria no viver, vou encontrar noutro lugar. Confio em Cristo, em seu poder, em seu Espírito de amor. Que gozo eterno ali terei, na glória infinda do meu Rei.
Jesus, e sentir o seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia, mal posso ver esse dia chegar. Doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver. A pergunta que nós nos propomos a refletir essa semana é: se não hoje, quando? Nós temos a intenção de, nesta madrugada, fazer uma grande fogueira para queimar aquilo que está impedindo a nossa jornada para o céu. E eu acho que, para haver um preparo um pouquinho mais cuidadoso, ao invés de fazermos nesta madrugada, vamos fazer na madrugada de sexta, por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Amanhã vamos dizer a você. Será feito ou na frente do mastro, ou no campo de beisebol. A gente está definindo isso aí ainda. Então amanhã vamos dar a certeza para você, se 4h30 ou 5 horas, se no campo de beisebol ou na frente do mastro. Dá uma olhada no seu guarda-roupa, no seu computador, nas suas prateleiras, nos armários da cozinha. E se lá não houver nada que está impedindo sua jornada para o céu, quem sabe o que esteja impedindo seja aqui. Então escreva. Mas há algo que precisa ser queimado, e nós vamos queimar, porque Deus fará maravilhas no meio do seu povo. Feche seus olhos do jeito que você está, por gentileza. Amantíssimo Deus e Pai, ajuste, por favor, Senhor, o nosso foco nas coisas eternas. Que Teu Espírito inste conosco, não desista de nós, que fale em alto e bom tom, que Ele não cesse de falar, porque nossa única chance, Senhor, é nos rendermos ao Teu Espírito e estarmos cheios dEle, para cumprirmos nossa missão e aguentarmos em pé até o encontro com o Senhor. Repouse sobre esta congregação, leva-nos em Tua paz e nos dá um dia na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.